O Benfica tem vários dossiês travados para este mercado de inverno. Como era de esperar, o Benfica tinha que atacar rápido o mercado de janeiro para tentar ir atrás dos seus objetivos, Taça da Liga, Taça de Portugal. Os reforços demoraram muito tempo, chegou apenas Lopes Cabral. Aqueles que são decisivos, os extremos, os avançados que Mourinho pedia, acabaram por não chegar e cada vez mais os negócios se complicam com o chegar da data limite do fecho de transferências, porque ninguém quer perder os seus melhores jogadores. Além disso, vou-vos trazer ainda no episódio de hoje aqui alguns nomes que o Benfica está a considerar já para o próximo mercado, ou seja, não a pensar na sua chegada em janeiro, mas sim a pensar na sua chegada no próximo verão, depois do Mundial. Fiquem por aí, vamos passar por todos. Ora, vamos começar aqui com o André Luiz, que ontem jogou contra o Benfica, acabou por sair substituído depois de uma exibição super apagada, não ganhou duelo nenhum ao Dal, o Dal acabou por metê-lo no bolso e acaba por ser aqui uma exibição que ainda deixa mais reticências quanto à sua contratação, ou seja, eu olho para ele, já sabem que quem me segue aqui no canal, eu gosto sempre de analisar para lá do resultado, ou seja, se ele tem muitos gols, se ele tem muitas assistências, mas depois também aquilo que ele pode dar à equipa e também o faço também quando é os rescaldos, ou seja, às vezes o Benfica ganha ou o Benfica perde, mas acaba por jogar bem ou por jogar mal. Portanto, isso é que é o importante, é analisar para lá do óbvio. E então, aqui no que toca ao André Luiz, eu sempre fui dizendo, ou seja, é um jogador que tem a sua qualidade, tem um bom drible, é muito rápido, tem golo e tem assistência. Contudo, é um jogador que brilha mais quando tem espaço aberto para jogar em contra-ataque. E no jogo de ontem até o tinha, porque o Benfica é uma equipa que até dá espaço nas costas porque joga muitas das vezes sobre o adversário e acabava por ele conseguir ser em transição algumas das vezes, mas o Dal venceu-lhe todos os duelos. Ele é um jogador que nem sempre acerta nas suas decisões, mas é um jogador que quando acerta geralmente faz estragos. Poderia haver aqui alguma utilidade no André Luiz se o Benfica continuasse a querer jogar em transições rápidas como vinha a fazer com o José Mourinho, como estava a fazer, por exemplo, com o Luca Bacchi. Ou seja, se a ideia for essa de canalizar o jogo todo para a esquerda, condensar o jogo lá e depois deixar o Luca Bacchi com espaço do outro lado e depois, entretanto, ter ali um Enzo Barrenetxea a fazer passos longos para ele explorar o espaço, então aí o André Luiz também se enquadra nesse estilo de jogo. Mas não me parece que seja essa a lógica de jogo do Benfica. Ou seja, e ontem foi um jogo que acabou por comprovar isso. Ou seja, o Benfica é uma equipa para dominar o seu jogo, para pressionar o adversário, para recuperar bolas em zonas altas, para criar muitas oportunidades, para jogar nas zonas onde há menos espaço, que é à volta da área do adversário. E nesse contexto, acho que o André Luiz, apesar das suas qualidades, não é o seu forte e acabava por ser um jogador extremamente caro, por 15, por 20 milhões, que é os valores que se vêm falando. As notícias de hoje saíram novamente no jornal que o Benfica sondou novamente o Rio Ave, mas que Marinakis, o presidente do Rio Ave, dono do Rio Ave, do Olympiacos, do Nottingham Forest, está irredutível e diz que só liberta ao extremo com uma quantia de 20 milhões da sua cláusula de rescisão ou algo muito próximo. Na minha opinião, é deixar cair o negócio, o jogador não vale isso, poderia ser no máximo um jogador útil e não é de todo um jogador que venha para decidir uma temporada no Benfica. Portanto, é um valor absurdo. Na minha opinião, acho que o Benfica a pagar 20 milhões por alguém tem que ser um jogador que chegue e que tenha impacto. E como nós temos aqui um espírito de comunidade e de debate nos comentários, quero também saber a vossa opinião sobre o André Luiz e sobre um central uruguai que eu vou falar mais no fim do episódio, um central uruguai e um alemão, para ver o que é que vocês acham sobre aqui a nossa dinâmica dos centrais. Até lá, vejam, opinem sobre o que quiserem também e subscrevam o canal. Depois também voltou a ser notícia hoje a Anizários Moça, que já tinha sido notícia no verão. Aliás, foi um dos jogadores que mais foi noticiado para o Benfica no verão. Ele que acaba por ser um jogador mais próximo de David Neres, que o Benfica procurou no mercado e que eventualmente poderia vir a ter nesta temporada. Ou seja, o Neres saiu na temporada passada, o Benfica teve um ano inteiro sem esse tal desequilibrador que fazia tanta falta e que fez tanto sucesso com o Roger Schmidt durante boa parte da estadia do treinador alemão cá em Portugal, depois acabou por ter espaço e por sair, e o Moça acabava por ter aqui um papel muito importante no Feyenoord e que o Benfica queria replicá-lo em Portugal ao serviço do Benfica, que era o jogador que pega na bola e que contra blocos baixos, contra equipas que se fecham, é aquele jogador que descobre a agulha no palheiro, descobre onde é que a bola pode entrar, assiste, marca e tem drible para desmontar uma defesa. Na minha opinião, as características do jogador seriam uma boa contratação. Acho que ele encaixava na perfeição no que toca
às lacunas que o Benfica tem e às necessidades que o Benfica tem. Contudo, também sempre dei aqui algumas red flags, ou dei sempre aqui algumas reticências que poderia ser aqui esta contratação. Porque, ponto 1, era cara, ou seja, falava-se de 20 milhões, 30 milhões, 25 milhões para o Moça chegar ao Benfica, ou seja, era um valor elevado. É de lembrar que o Feyenoord foi buscá-lo à segunda divisão da Bélgica por 1,5 milhões ou 3 milhões, algo do género. Eu por acaso até fui ver, mas agora não me recordo. Ou foi 1,5 milhões ou foi 3 milhões, foi algo assim. E agora estava a valorizarem muito, ou seja, a pedir 30 milhões. Era uma compra muito cara. Depois ele ia jogar, e teve a jogar, a Cannes ao serviço da Argélia. Ou seja, o Benfica ia investir muito dinheiro num jogador que depois ia estar mês e meio de fora, numa temporada que é decisiva para o Benfica. Esta não é uma temporada qualquer, ou seja, é uma temporada em que o Benfica tinha obrigatoriamente que vencer alguma coisa e infelizmente parece que não vai acontecer. E depois ainda tinha aqui mais um ponto que eu deixou-me sempre desconfortável, que era ele forçar, ou seja, ele não apareceu num treino ou outro do Feyenoord na pré-época, ele acabou por treinar com a camisola do rival do Feyenoord como se fosse uma provocação, ele acabou por pôr várias fotos quando veio jogar com o Feyenoord ao Estádio da Luz, ou seja, ele andou a forçar, e eu acho que jogadores que fazem isto ao clube com o qual têm contrato facilmente também fariam isto com o Benfica quando aparecesse um Chelsea desta vida, um Marselha desta vida. Claro que eu disse isto de propósito, o Benfica está a tentar contratar o Moça juntamente com o Marselha e com o Chelsea. Tudo a pensar no próximo mercado, nada em janeiro, porque neste momento o jogador veio da Cannes, está tudo a aguardar para ver o que é que isto vai dar, o jogador vai estar no Mundial. Eu não acredito que ele venha para o Benfica, sou-vos sincero, já pediam muito dinheiro por ele no mercado passado, ele agora está a jogar no Feyenoord. Eu até vos posso mostrar aqui outros dados do jogador. Ele acabou por ter aqui já 7 gols nesta temporada, vamos a meio. Estamos a falar de um extremo direito, ou seja, estamos a falar de um jogador que acaba por ter aqui uma boa cota de impacto naquilo que é a equipa. Tem 33 jogos, 7 golos. Acabou também por fazer aqui 5 assistências, 2 na seleção e acaba por fazer aqui 3 no campeonato. Ele tem que melhorar a decisão, era algo que eu também já tinha dito na altura do mercado de verão. Ele tem que melhorar ali a decisão, faz poucas assistências para as oportunidades que acaba por criar. E depois também acaba por ser aqui um jogador que vai estar no Mundial e vai sair de lá muito valorizado. E isso parece-me que não vai ser para o bico do Benfica, não me parece que seja isso. Ele atualmente, se formos aqui ao 0-0, ou desculpem, ao Transfer Market, já é um jogador, e eu vou voltar a puxar para cá, que isto cada site tem a sua configuração, já é um jogador avaliado em 20 milhões, já sabemos que é muito raro que os jogadores saiam abaixo deste valor, portanto, tudo resumido, bom jogador, com um comportamento que eu não aprecio especialmente, ou seja, esta questão de forçar as saídas, não sou grande fã. Depois já é sondado por Chelsea e Marseille, que são clubes que pagam bem, ou que pagam melhor do que o Benfica, e com um poder de compra, especialmente o Chelsea, acima do Benfica. Não acredito que depois do Mundial, indo ao Mundial, ainda se vai valorizar mais. Não acredito que o Benfica tenha capacidade para o roubar, por exemplo, a um clube da Premier League. Mais uma vez aqui nas notícias de hoje, acabou por sair aqui algum material sobre a transferência de Rafa, ou seja, segundo os jornais, os dirigentes do Benfica e do Besiktas estavam reunidos, ou iam estar reunidos, para fechar esta transferência. Isto já há pouca desconfiança sobre este negócio. Eu acho que todas as partes querem que ele se faça. É uma questão de pormenores. Segundo aqui as notícias de ontem, eu já não falei nisto ontem porque houve a bola e fiz o rescaldo à noite, mas segundo as notícias de ontem, o Besiktas reuniu para definir a transferência de Rafa e de outros jogadores também. E agora foi a vez do Benfica também chegar mais uma vez perto dos dirigentes do clube turco para tentar achar aqui um consenso para trazer então o Rafa para Lisboa. É como eu vos digo, ou seja, o Rafa tem qualidades que são indiscutíveis, ou seja, a velocidade, o golo, a assistência, tem qualidades que são indiscutíveis. Agora, estar a pagar por um jogador que saiu a custo zero há cerca de 1 ano e meio e acaba por vir agora para o topo dos mais bem pagos, com uma transferência que o Benfica tem que pagar, com um prémio de assinatura, acho que é escusado, tendo em conta que o jogador vai fazer 33 anos em maio e tende a perder as suas maiores qualidades, que são precisamente a velocidade. Portanto, acho que é uma transferência de risco e que tem pouco de projeto futuro. Agora, se me disserem, lá está, que não é útil, eu acho que um jogador como o Rafa é sempre útil, ou seja, é um jogador que ainda na temporada passada teve aqui quase 30 relações com golo, ou seja, à volta das 30 relações com golo, entre golos e assistências. Portanto, sem dúvida que tem qualidades, que isso acho que ninguém pode negar. Agora, parece-me que também devem de haver por aí no mundo, tendo o Benfica um departamento de scouting respeitado por todo lado, tem que ser mais ouvido,
tem que ser mais respeitado até o trabalho desses profissionais, porque de certeza que deve haver para aí jogadores rápidos, com gol e assistência, que andam por aí, se calhar, em segundas ligas, como o Moça estava, que tem outras características, mas o Moça estava na segunda liga da Bélgica, e o Feyenoord foi lá descobri-lo, e agora pede 30 milhões, de certeza que deve andar por aí. Como o Benfica, por exemplo, fez com o David Luiz, ou seja, o David Luiz custou 300 mil euros e andava na segunda ou na terceira divisão do Brasil, e chegou ao Benfica, e foi vendido também por muito dinheiro, depois de ganhar títulos, e depois de jogar muito pelo Benfica. Portanto, tem que ser feito mais vezes isso. O Benfica tem que encontrar o talento mais cedo. De certeza que características como o Rafa não são muito vistas, mas devem de existir. É uma questão de pôr o scouting a trabalhar, dar-lhes ouvidos e escolher depois conforme os relatórios. Agora vou-vos trazer aqui o Jeff Chabot, que é aqui um jogador alemão que joga no Stuttgart, habitual titular, um jogador que despontou tarde para o mundo do futebol, mas que tem chamado a atenção na Bundesliga. É um central autoritário, tem quase 2 metros de altura, um jogador pesado, pouco móvel, não ia dizer que não é rápido, mas é lento, não é especialmente um jogador com uma mobilidade muito grande, mas tem aqui uma questão que é um central canhoto, é raro, o mercado sabe que o Benfica está à procura de um central que jogue pela esquerda, um central canhoto, até porque o Otamendi pode não ficar e o Benfica não tem canhotos na equipa nesse setor, e acaba por querer reforçar com o Chabot. Pelo menos foi essa a notícia que saiu pelas terras alemãs, e diria que o Benfica tem poucas possibilidades de trazer este jogador. Ele está avaliado em 15 milhões, diz-se também que é uma contratação que o Benfica quer fazer para o mercado de verão, e diz-se também que o Stuttgart pede pelo menos 20 a 25 milhões pelo Chabot. Portanto, eu diria que estar a gastar 20, 25 milhões num central de 27 anos, aliás, ele vai fazer 28, vai chegar com 28 anos ao Benfica, canhoto, pouco móvel, pouco rápido, o Benfica joga muitas vezes subido porque está por cima do adversário, sofrer bolas nas costas, acho que não é vida para este rapaz. Portanto, espero bem que seja um rumor que seja infundado. Falando em centrais, mas este não é canhoto, é destro, Nahuel, acho que é assim, Nahuel Herrera, do Peñarol. Tem 21 anos, habitual titular do Peñarol. Peñarol, que é a principal escola, uma das principais escolas do Uruguai. Tem saído de lá muitos jogadores, ou seja, tudo o que é grande talento do Uruguai, que é uma boa seleção, que é um bom país para gerar talento, muitos deles acabam por sair das escolas do Peñarol. Inclusive, por exemplo, o Benfica jogou a Taça Intercontinental, acho que era assim que se chamava, depois de ter vencido a Youth League com os nossos sub-19, foram jogar precisamente contra o Peñarol. Portanto, acaba por ser aqui uma grande escola. Agora gerou este Herrera, defesa central, destro, 1,86 m, um jogador também combativo. Não há muita informação sobre ele. Mesmo se formos aqui ao 0-0, o que nós conseguimos ver é que o Herrera hoje em dia já podem ver aqui no canto inferior direito, que já é um habitual jogador utilizado, titular, no Peñarol, com 40 jogos feitos na temporada passada, marcou 2 golos. É um jogador que acaba por estar aqui valorizado, e o Benfica está à procura de o trazer para Portugal. Pelo menos as notícias de hoje mesmo, que acabaram por sair já tarde, há poucos minutos atrás, diziam que lá no país do Herrera, lá no Uruguai, diziam que o Benfica ia apresentar uma proposta de 6 milhões. O Transfer Market avalia em 4,5. O Benfica dava 6 milhões por 50% do passe, e parece que vai mesmo avançar, pelo menos é isso que se diz por lá, que o Benfica vai mesmo avançar para a compra deste jovem central. Eu acho que o Benfica vai ter que comprar centrais no próximo mercado, porque o Otamendi deve sair, o Tomás Araújo está na montra e o empresário já o anda a vender em entrevistas ao Fabrício Romano, e o António Silva não renova. Portanto, são 3 que estão na porta de saída, e o Benfica não tem mais ninguém, a não ser depois os miúdos da B, que não se estreiam, ou seja, não há minutos a ser dados ao Gonçalo Oliveira, ao Joshua Winder, ao João Fonseca. Portanto, se não há minutos a serem dados, acredito que também não vão ser propriamente uma grande aposta logo no arranque da próxima temporada, e eu acredito que saia pelo menos 2 centrais destes 3 que eu frisei, dos habituais titulares. Pelo menos 1 ou 2 deve sair, e eu acho que o Benfica vai ao mercado por 1 ou 2 centrais. Portanto, um deles pode ser este miúdo. Veremos se isto fica mais intenso, este rumor, mas do Uruguai fico sempre com curiosidade, porque além da garra, são jogadores que geralmente têm fibras para grandes momentos. Outro jogador que também tem estado aqui a ser associado ao Benfica nestas últimas horas, há 11 horas atrás, por exemplo, saiu no Brasil a notícia de Samuel Alves. É um avançado do Botafogo, tem apenas 17 anos, ele tem estado a brilhar na Copinha, que é tipo um campeonato de início de época, digamos assim, que existe no Brasil, com os jovens talentos, aqui jogadores até aos 20 anos. Tem todos os anos
tem posto na montra muitos jogadores grandes, os Hendricks, o Luís Guilherme, que foi para o Sporting agora, o Estevão do Chelsea, todos começam por aqui. É um campeonato que serve de montra para os novos talentos, digamos assim. Basicamente é uma oportunidade para os clubes colocarem os seus sub-20 a competir uns contra os outros, e depois alguns são aproveitados para as equipas principais, outros valorizam tanto que são logo vendidos para a Europa. E o Samuel Alves despertou aqui o interesse do Benfica, do Braga, e mais abaixo na notícia está também o Brentford. E isto deixa-me aqui alguma curiosidade, porque o Brentford é um jogador, eu confesso que não conheço o Samuel Alves, porque lá está, é um jogador de 17 anos do Brasil, ou seja, nem sequer se estreou pelo Botafogo. Dizem inclusive que o Textor, o dono do Botafogo, está disponível para o vender por um preço razoável de 500 mil euros, portanto não é nada de muito elevado para os valores que se praticam hoje em dia. Não conheço o real valor do Samuel Alves, não conheço o jogador, confesso, mas o Brentford é um clube que muitas vezes está associado a um ótimo scouting e aqui à captação de talentos de forma muito cedo, mas com muita qualidade. Portanto, se também estão de olho no Samuel Alves, é porque viram ali alguma coisa, e se esta notícia for verdade, pode ser interessante o Benfica estar perto deste jogador e perceber se há movimentações para que possa depois também antecipar o mercado. Depois também houve aqui notícias de mercado para José Mourinho, já sabemos, para o Real Madrid. Ele não deu aqui grande troco, ou seja, disse que não ia entrar em novelas, mas em Espanha falou-se. Aquilo começou como uma opinião, eu não acredito muito que ele volte ao Real Madrid, sou-vos sincero, não me parece que um treinador que passou pelo Tottenham, que passou pela Roma, que passou pelo Fenerbahçe e agora no Benfica, sem grande sucesso. Vou excluir aqui a Roma, porque na Roma realmente foi uma final da Liga Europa e ganhou uma Conference, portanto a Roma não tem um palmarés, a Roma tem um grande nome, mas se forem, já agora convido-vos, se forem ver o palmarés da Roma, vão ver que não ganhou nada ao longo da vida, ou ganhou muito pouco ao longo da vida. Portanto, chegar lá a ganhar uma competição europeia e uma final europeia, acho que é um sucesso relativo que o Mourinho conseguiu ter lá, mas eu diria que não é o suficiente para comandar o Real Madrid. De qualquer das formas, acredito que esteja numa lista, porque foi um treinador que passou por lá e deixou saudade, e então acredito que esteja ali numa shortlist do Florentino. Inclusive, parece-me que José Mourinho também não descartaria isso, mas eu acho que o alvo primordial de José Mourinho está na seleção e vai aguardar pelo mercado de verão, ou pela pré-época, para ver o que é que acontece depois com Roberto Martínez, e não me parece que passe pelo Real Madrid, mas sim pela seleção, o futuro de José Mourinho. Inclusive, também estou curioso para ver o que é que ele vai fazer nos próximos jogos, agora que descobriu um 11 que lhe dá a bola, que lhe dá qualidade, dá criatividade, dá oportunidades de gol, dá vitórias. Estou para ver o que é que ele vai fazer quando regressar o Enzo, quando regressar o Rios, o que é que ele vai fazer, inclusive já no jogo com a Juventus. Portanto, isso vamos ter tempo de analisar. Já sabem que aqui procuro ter sempre aqui um critério, uma análise, prós e contras das situações, tal e qual como o Rafa, por um lado é bom, por outro lado é mau. Pá, vamos ver o que é que isto vai dar, mas espero contar com a vossa opinião aí nos comentários. E já agora, subscrevam aí o canal, que é uma grande ajuda que me dá. Até breve.